a nossa prece. E boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso NEP Alcione. Hoje é dia 14 de setembro, a gente está iniciando mais um encontro hoje com Paulo. E hoje a Elis vai fazer o nosso trabalho e a gente vai aproveitar para compartilhar, refletir, fica aberto para todo mundo, a gente ir compartilhando as nossas impressões, nossos conhecimentos, para que todos aproveitem. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que vão assistir posteriormente essa sala e que seja bem proveitoso para todos. A Mari vai fazer nossa leitura, na sequência a Mágida vai fazer nossa prece, na sequência a Elis vai apresentar a proposta de hoje. Uma boa noite, bom estudo para todos nós. Por favor, Mari. Boa noite. Eu peguei o livro Parnaso do Além-Túmulo para fazer uma leitura. A leitura intitula-se Brasil. Diz o seguinte: desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfumaça e passa. Mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se afuna, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor na América nascente acende nova luz em novo continente para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que volumoso avanço, encerrando consigo, em laudes de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, vamos à nossa prece, que está num livrinho que se chama Preces e Orações, de Chico Xavier. Oração nossa, de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Querida, a mensagem vai ser então a nossa prece. É assim? Essa que eu li, sim. Tá certo, muito bem. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu tô com a câmera balançando aqui, então não sei se é melhor eu deixar sem ou ela ficar balançando, porque cada vez eu mexo, ela balança. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje a nossa querida Andréa está acompanhando o encontro do NEP Sul-Sudeste,
Não sei se ela vai estar conosco, vai conseguir. Foi uma jornada, com certeza, de muita luz. Eu acompanhei alguns momentos, momentos com NEP sempre são imperdíveis. E estamos aqui, eu e as nossas companheiras, com o compromisso de dar continuidade à nossa caminhada com o Paulo, já que próxima semana, né, logo mais, teremos a nossa querida Aila fazendo aí a continuidade ou a introdução do próximo capítulo. Então, havia necessidade de nós encerrarmos essa etapa para caminhar na continuidade do estudo aqui da Carta aos Coríntios. Tá, boa noite aqui. A Beth, Cristina, Deusdete, a nossa Marineide, Nancy, Osmarino, Reginaldo, Sueli, que a gente vê aqui só no chat, mas nem sempre, né, a gente conversa tanto ou se encontra tanto, então se sintam acolhidos, sintam-se à vontade para comentar, para falar, para acrescentar, para corrigir e agradecer as mensagens de vocês. O Parnaso é um precioso legado que eu acho que a gente precisa se apropriar dele, não só por ele ser um livro histórico, mas também por trazer informações que talvez por nós olharmos para ele com esse olhar literário poético, nós ainda não atentamos. Então é um livro precioso que nós precisamos desbravá-lo ainda e uma linda mensagem de prece para nós começarmos. Eu vou tentar projetar aqui, porque hoje nós separamos alguns trechos para conversarmos sobre o versículo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vamos dar continuidade com as cartas de Paulo, como já mencionamos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então, para quem está em casa ou está próximo de um texto bíblico, se quiser pegar alguma Bíblia e nos acompanhar ou verificar e fazer a leitura para comparar aqui as traduções, nós abrimos agora para voluntários. Então, se alguém quiser colaborar, nós pegamos a tradução da Bíblia de Jerusalém. Eu gosto bastante dessa tradução, ela é uma das mais recomendadas pelos estudiosos. Mas haveria alguém que gostaria de fazer essa colaboração? Não? Então, ninguém? Então vamos para frente. Deixa eu projetar aqui, peraí. Vou ver se eu consigo, porque o Zoom, eu e o Zoom estamos nos adaptando. Certo aqui. Tá dando para visualizar? Tá carregando ainda, né? Tá, abriu agora. Tá. Maravilha. Então, deixa eu minimizar aqui. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, sintam-se à vontade. As nossas queridas estão aqui acompanhando o chat também, tá? Alguém paga o alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. A primeira leitura parece um tanto estranho. Seria algo que vocês gostariam de trazer como percepção inicial desse versículo? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Alguma percepção? Dá a entender o reconhecer algo, o resgate, o meu resgate, por exemplo, que eu estaria numa situação muito crítica, muito perigosa. E para fazer esse resgate, salvar a essa pessoa, o preço foi alto para poder resgatar. Isso lendo assim, só na leitura aqui do, da, do trecho, né? Ponto.
Muito bom. Alguém mais? Pode falar, querida. Eu percebo que essa frase, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate, tem vários significados, porque quando você leu, a sensação que eu tive é um choque. Quem pagou alto para me resgatar? Aí me veio à mente Jesus. Aí permanece, né? Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então, se alguém pagou alto por nós, e esse resgate, pelo que eu entendo, é no sentido de nos conectarmos com a divindade, e ele pede para que a gente possa glorificá-lo. Por quê? Porque a nossa conexão ao nos glorificarmos com Deus, a gente, é o meu entendimento, tá? Nem sei se estou sonhando aqui. A gente se remete ao quê? Ao Criador. Então, é uma frase muito forte, é uma reflexão muito forte, é porque o Paulo, ele traz reflexões assim, muito presente e muito atuais. Eu assisti recentemente agora aquela novela da Record, eu chorei no último capítulo porque é uma versão diferente da espírita, mas traz muitas reflexões para gente. E ele ensina a gente de tal forma a nos conectarmos com a divindade independente do que estivermos passando. E essa frase, ela é bem interessante, né? É isso. Muito bom. Qual novela que você estava vendo, Marinês? Qual o nome da novela? A novela da Record, mano, sobre, acho que era o Paulo Sobre. o Apóstolo. Ah, legal. É Muito sim uma bacana. visão diferente da espírita do livro, né? Do livro dele, de Paulo Estevam. Mas a mensagem central, ela é muito forte para gente, porque mostra a perseverança dele, mostra a luta diária que ele teve para ele assumir o propósito dele, que ele chama de missão, porque nessa versão diz que ele, quando estava no ventre da mãe, ela recebeu a mensagem que ele iria ser um ser que vinha com uma missão muito forte, e aos 12 anos ele escreve uma carta para ele mesmo, pedindo auxílio para que ele dê conta dessa missão. E aí, nessa versão, ele abre mão do amor dele, que na versão espírita, Abigail desencarna, nessa não, ela continua. Enfim, é isso. Muito interessante. E a literatura, né, o cinema tem esse poder muito forte de mexer conosco, né? Por isso que é tão educativo. E mesmo numa versão adaptada, que eles sempre fazem muitas pesquisas, e assim, eu falo porque já vi novelas da Record e geralmente eles colocam as referências. Não sei se nessa colocaram as referências abaixo. E realmente eles sabem que tem uma noiva, mas eles não sabem detalhes mais aprofundados. Porque é óbvio que ele teria uma noiva, também devido às circunstâncias. Mas é sempre muito rico e são mecanismos que a gente precisa se utilizar também para fazer com que o nosso espírito mergulhe nessa atmosfera, né? Então eu sou suspeita para falar. Mas só pela tua fala e pela nossa percepção também, o nosso olhar espírita cristão, nós percebemos o quanto Paulo é intenso, sim. Então, realmente, eu também acho forte, né? Paulo não é para fracos. Alguém mais? Alguma outra percepção? Não? Então, vamos seguindo, né? Realmente, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate? De imediato, a gente tem a noção ou a sensação que tem a ver com sequestro, né? E sim, a nossa irmã acertou quando mencionou o Cristo, né?
E aí a gente pode tirar inúmeras interpretações ou deduções também desse versículo. Afinal, temos também muita interpretação dentro do texto bíblico relacionado à salvação, vamos colocar aqui umas aspas, né? A salvação, libertação, né? Então, imediatamente, se alguém pagou alto preço pelo nosso resgate, seja espiritual ou mais transcendente, né, no sentido mesmo da alma, né, mesmo aí tendo uma interpretação superficial, podemos sim deduzir que foi Jesus. E alguns estudiosos vão mencionar que Paulo vai trazer essa simbologia, como a gente mencionou, ele não só parece intenso, mas é bastante intenso, porque ele vai fazer alusão à escravidão. Comprados por preço se refere a um escravo que foi comprado em um leilão. Se você vive em um edifício alheio, procura não violar as normas estabelecidas em dito lugar. Como seu corpo pertence a Cristo, não deve violar suas normas em seu jornal viver. É um comentário bíblico de Matthew Henry. E a nossa querida está lá no Canadá, qualquer coisa me corrija a pronúncia, que no Brasil a gente tem essa dificuldade de aceitar a pronúncia no português, né? Ou quem quiser corrigir também, fica à vontade. Mas se refere a isso, ele se referia a isso, a escravidão. Então, é como se Jesus tivesse retirado a cada um de nós dessa escravidão também. Mas era no sentido de reforçar o versículo para que eles pudessem entender que alguém pagou pela libertação de vocês. Alguém pagou para que vocês pudessem ter o direito de escolher, de serem livres e não mais escravos. E se nós formos ali aprofundar um pouco mais, podemos trazer para o nosso dia a dia o que nos escraviza em nossa vida ainda, o que nos aprisiona no planeta. Será que esse esforço que o Cristo teve na Terra, que para muitos é compreendido como apenas a conversão, basta apenas você aceitar, basta apenas você acolher que você já está salvo, né? E na nossa lógica espírita sabemos que não é bem assim, não é bem dessa forma. Mas de todo jeito, de toda forma, o que em nós já faz com que compreendamos o valor da existência do Cristo ou da sua trajetória na Terra, no sentido da libertação daquilo que nos aprisiona. Será que nós já conseguimos entender isso de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda? Será que nós já conseguimos perceber esse governador planetário, esse governador do orbe, de maneira amorosa, no sentido de entender as suas lições e perceber na sua própria vida detalhes que vão inspirar a nossa trajetória? Ou estamos ainda, como já mencionei, presos aos nossos vícios, aos nossos medos, ao materialismo, porque muitas das construções que nós realizamos em nossa vida, às vezes superficiais, têm relação com a nossa visão miúda da experiência na Terra. Os nossos olhos parecem muitas vezes mergulhados apenas no corpo físico. Então deixamos aí nos levar pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Então, a pergunta que retoma vocês fazendo uma reflexão sobre a interpretação que o nosso comentador, o nosso estudioso traz aqui. O que ainda nos aprisiona? Será que já compreendemos que Jesus é o libertador numa lógica espírita das nossas vidas? Alguém gostaria de falar?
Eu ia falar que será que a gente já se tocou que foi resgatado? Será que a gente tem humildade suficiente para reconhecer que estávamos numa situação que necessitava ser resgatado? Será que a gente reconhece isso? Acho que essa pergunta também é para a gente remoer, né? Ponto. E é bem profunda essa reflexão que você trouxe também, porque também por causa do nosso atavismo, nosso olhar, muitos ainda têm uma visão de Deus punitivo, a noção de pena muito forte, pena eterna, a relação com Deus de uma maneira ainda muito infantil, de troca, ou um Deus que deve fazer apenas tudo aquilo que eu desejo, trabalhar em prol da minha felicidade. E quando ele assim não faz, eu me rebelo, eu me irrito, eu menciono, eu faço tanto, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, eu trabalho tanto. O que eu estou recebendo em troca? Então, existe um antes do Cristo e depois. E eu acho que as nossas reflexões não são no sentido de trazer culpa ou medo ou vergonha, mas é no sentido de reconhecer onde cada um de nós se encontra para que avancemos. Nenhum de nós está livre dessas prisões ou amarras, dos vícios que muitas vezes são ocasionados devido à nossa fragilidade psicológica, emocional. E as nossas companheiras que estão aqui podem falar melhor que eu desse assunto. Então, ou das coisas que nós acabamos por trazer à nossa vida, devido à nossa imaturidade também. Então, o Espiritismo, ele sacode muito com as nossas crenças e nos convida a fazer uma revolução. O próprio Jesus já é uma ideia bem intensa de mudança, e o Espiritismo mais ainda. Mas será que nós ainda não estamos presos na nossa caixinha, sem querer sair dela? Muito bem. Podemos Eli, seguir? Alguém pode falar, querida. desculpa. Essas perguntas que você traz, eu gosto dessa metodologia ativa. Eu amo esse tipo de metodologia. Eu trabalho muito. E é bem interessante a pergunta que você traz para a gente refletir. Eu tenho pensado muito em mim. É muito para mim, assim, é muito conveniente eu atender aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido, que como evangelizadora eu tento praticar, levo para os jovens, que eu trabalho com jovens, às vezes nas palestras, e às vezes até na reunião mediúnica, mas eu tenho percebido que nem sempre eu estou atendendo, porque ainda paira dentro de mim arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, que me afastam. E eu tava fazendo meu evangelho antes de começar o estudo, e aí a mensagem veio falso Cristo e falsos profetas. Então, na reunião mediúnica, a gente tem que estar muito atento às comunicações, porque se a gente vai, recebe um elogio, principalmente se atende, dá comunicação para o benfeitor, às vezes a gente não percebe que aquilo é uma forma que a gente está conseguindo compreender que bem lentamente a gente está se comunicando ou se conectando com a mensagem divina, mas ao ler, ao perceber o caminhar daqueles que estão realmente levantando bandeira e fazendo, não só na fala, mas principalmente na ação,
eu particularmente me vejo muito aquém ainda. Quando eu olho a história, a biografia do Divaldo, do Chico, dentre outros, não que eu me cobre, porque eu deveria até me cobrar mais, mas eu percebo quão ainda eu necessito desse caminhar mais profundo, mais de reflexão e de absorção desse conhecimento para que eu possa vivenciá-lo, para que eu possa fazer isso de forma consciente e espontânea, porque é bem interessante quando a gente está trabalhando com criança e com jovens, que eles captam quando a gente está falando e praticando. Se você fala, eles dizem assim, mas esse rostinho não está dizendo que isso é verdadeiro. Ou então, de repente, eu e o marido que evangelizamos na mesma turma, e criou algum probleminha aí na fala dos dois. Então, assim, o outro ele enxerga, mas o interessante é a gente se olhar. Talvez falte para mim ainda fazer aquilo que eu preciso fazer, que é do autoconhecimento, da, do se olhar mesmo no espelho e se enxergar e ver, para que a gente não possa ser aquele que mais julga, aquele que critica, aquele que não olha as especificidades, aquele que não tem um olhar sensível, uma escuta sensível, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E fazer isso no nosso cotidiano nem sempre é legal para nós, porque quando mexe com algo nosso, a gente se rebela. Me permitem contar uma situação que ocorreu comigo e com a minha família esse final de semana. Eu amo gatos, então eu tenho 8 gatinhos na minha casa. E um deles fez uma cirurgia em menos de 4 meses e, enfim, está numa situação muito delicada e a gente está cuidando dentro de casa. E uma outra gatinha, ela gosta de passear e um vizinho, que a gente não sabe quem foi, deu 2 tiros na gatinha e ela está hospitalizada. Então isso revoltou, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, meu Deus, qual é o propósito disso tudo? Como é que eu tenho que agir frente a essa situação? Olhar para os meus animais com carinho, com atenção, mas eles também, eu não consigo prendê-los, eles são livres. E como é que a gente consegue ser livre, praticar os ensinamentos com tanta violência ao nosso redor, com tantas dificuldades que nós estamos enfrentando e, ao mesmo tempo, a serenar o nosso coração, a serenar o nosso olhar, a serenar a nossa sensibilidade, porque, para mim, isso são exercícios que a gente está passando e que nem sempre a gente dá conta de colocar isso em prática. Está fechado o Tá áudio, desativado. Edson. E agora? Uhum. Querida, a gente lamenta muito você ter passado por isso. E é um teste, é uma prova, uma dificuldade que acaba por medir também o nosso esforço em colocar em prática tudo aquilo que a gente conhece. E talvez trazer o Chico, o Divaldo, como referência, nos auxilia a compreender o quanto um ser humano é capaz de renunciar por amor às suas convicções de fé, né? E sempre quando alguém faz críticas a esses dois seres, ou a outros, eu sempre falo, independente das posturas das pessoas, nós precisamos levar em consideração que será que eu teria renúncia suficiente para viver todo esse tempo a serviço do outro? Eu acho que não. Mas precisamos também entender que cada um de nós tem a sua cota de serviço e responsabilidade.
e que não é maior ou menor, mas é a que cabe naquele momento para a nossa condição evolutiva. E dentro do nosso meio, perceber isso vai fazer, que não é uma coisa fácil, mas vai fazer com que a gente tenha mais alegria de perceber que nas mínimas coisas, ou até mesmo no cuidado que você precisa ter com o animal, você pode colocar o evangelho em prática também. E essa situação que você mencionou me fez lembrar de outra situação. Eu gosto muito do movimento do cangaço. Dá para perceber pelo meu sotaque que eu sou do Nordeste, então eu estou em Fortaleza. A gente sempre acha que não tem sotaque, né? Eu sempre brinco com meu primo lá de São Paulo. Primo, eu tenho sotaque? Ele disse, é claro que você tem sotaque. Eu estou em Fortaleza. E eu tenho um tio-avô que foi para o cangaço à força. Mas, porque sempre todo mundo fala das experiências ligadas ao cangaço de pessoas que foram porque queriam. Ele foi à força. E eu cresci com esse imaginário e essa admiração pelo cangaço muito forte. Inclusive, na universidade fiz alguns pequenos trabalhos. E um dia eu passei por alguma situação difícil e me lembrei dessa energia, dessa força. E aí, nesse mesmo dia, fui para uma reunião mediúnica no centro. E quando eu entrei no centro, a reunião tinha feito uma mudança de uma reunião para outra, de uma reunião que estava se iniciando por questão pessoal, de horário. E aí, quando eu sentei na reunião, me entra um cangaceiro. E aí ele olha para mim e diz assim, porque eu lembrei de todo esse movimento, dessa energia, porque também tinha acontecido uma situação difícil, e ele falou para mim assim: não confunda justiça com violência. E foi embora. E aí eu fiquei, nossa, tenho 1000 anos para pensar sobre isso. Então, claro, tem a situação de ser seu vizinho, então as relações são sempre mais difíceis. Mas, de imediato, quando eu se impôs agir com violência, que isso acontecia com os cangaceiros, né? Alguns deles, muitos deles foram vítimas de violências terríveis, cruéis, e eu acredito que muitos tenham ficado também com sequelas psicológicas, e algumas reações também eram fruto disso, de um período no Brasil que não havia lei no sertão. Então, qual é o impulso natural? Agir com violência, reagir. E qual é o correto? É agir com justiça. E quando nós compreendemos a lógica do Cristo e acolhemos a doutrina espírita, nossa, isso aí tem uma outra proporção, que a gente vai buscar entender por que aquele indivíduo fez isso. Que drama psicológico aquela criatura passa que fez com que ela agisse de forma violenta com sem defeso. Então, no nosso julgamento superficial, no mínimo essa pessoa está passando por algum problema, não é verdade? Então, eu acho que, eu não sei se você ouviu o que eu falei, querida, eu fiquei com a sensação de que você saiu e entrou. Ela caiu. Mas foi, Ela tá né? com. Eu vou dar uma Ah, que olhadinha aqui. pena, né? Tem um trecho. Não vai dar tudo certo. Eu só não. Deixa eu só ativar o mudo dela, mas. Não, acho que ela não tá. Ela não tá podendo. Daqui a pouco Não, acho que ela... não está conseguindo, não. Mas, enfim. Ah, Tem tá. uma leitura que ela está em Atos, ela não está aqui nessa perícope que a gente está estudando, mas eu acho que fala um pouco disso aí que a gente está comentando, que você trouxe aí, tá, Elis? Na lição 87 do livro Fonte Viva, que Emmanuel comenta uma, um versículo, está em Atos 19:2. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? E aí Emmanuel comenta: o católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial
e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se no material de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Isso está no livro Fonte Viva, lição 87. Linda mensagem, muito bonita. Você quer comentar, Mandina? Eu acho que é assim, ó. A gente até estava falando sobre o NEP Brasília, mas, Elisa, eu estou aqui só. Se você quiser continuar, você tem tanta Não, coisa ainda. isso tudo é Não? nosso. A gente estava falando do NEP Brasília e me veio uma coisa muito, na quarta-feira agora, e me veio uma coisa muito forte, que é o seguinte: eu sei que a gente precisa falar do dia a dia, mas eu acho que a gente precisa lembrar de Jesus o tempo todo. A gente vai falar da gente, a gente vai falar da nossa vida, mas a gente precisa falar de Jesus. Então, no NEP a gente estava conversando na quarta-feira sobre um fato, assim, é um pensamento que eu fico assim muito, né? Os cristos, eles edificam e constroem, né? E aí, o que acontece? Eles pegam do fluido cósmico, que é a matéria primitiva, o hausto divino, e dali eles vão construindo os órgãos. Né? E começa com a vida inorgânica, e a partir daí, pelo impulso espiritual de toda a pleiade de luz que auxilia o Cristo, que é convocado por Deus, ele aceita para isso, eles começam num processo evolutivo, trazer para cada orbe a própria construção, na excelência de cada processo. E aí a gente sai de um mundo transitório para um mundo primitivo, para um mundo de expiação e provas, para um mundo de regeneração, que é a transição, né? Regeneração está em regeneração, ainda está numa transição para mundos de idosos e para mundos felizes. Pois bem, se a gente parar para pensar sobre esse olhar, e a gente está falando aqui de Paulo, Paulo é um emissário de Jesus, direto de Jesus, né? Então, quando a gente para pensar e fala assim, mas se um espírito crístico plasmou, o que significa plasmo? Plasmo. O amor de um Cristo plasmou o nosso órgão. Por que a gente ainda tem um olhar simples de achar que ele plasmou as nossas imperfeições? Ele não fez isso. O que ele fez? Ele plasmou o nosso progresso evolutivo.
ponto a ponto, passo a passo. E conta conosco. E cada um de nós, a gente pode se considerar extraordinariamente uma molécula, uma célula desse organismo maravilhoso que nós estamos contribuindo. Então, quando você começa falando ali em cima, você pode subir de novo só um pouquinho lá para cima para a gente fazer a leitura aqui? Ao versículo mesmo de Coríntios 6:20, mas só mais um pouquinho. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então, em todas as circunstâncias, a forma que a gente tem de glorificar a Deus, a louvar a Deus, é reconhecer isso. Porque se a gente, ao longo dos tempos, a gente não reconhece isso, a gente nega o nosso processo evolutivo. Então, de novo, né, a gente está aqui em cada versículo para a gente ter um olhar de proximidade com Jesus. Proximidade em entender e compreender e permanecer no nosso coração que não só ele é o governador planetário, como ele era antes que nós fôssemos. Não é essa a mensagem? É essa a mensagem. Então, se a gente não se aproxima disso, se a gente não se identifica com isso, tudo vai ficando, eu vou falar uma palavra pesada, mas assim, aí a gente vai corrompendo esse progresso. Mas como não é possível, a gente tem que se harmonizar com a lei divina, a gente volta para cá. E a gente tem Paulo e outros tantos para mostrar e nos fazer lembrar tudo isso. Era isso que eu queria falar. Muito bom, Magda. Eu lembrei de uma poesia, não sei se é de Carlos Drummond, que fala sobre a pedra no caminho, né? No caminho de uma pedra, chamada livre-arbítrio. Então, eu acho que o que você falou é muito importante para nós. E também super importante a gente não esquecer que o NEP, ele é essa experiência que convida-nos a estudar o Cristo e aproximá-lo da nossa vida. E é também esse espaço onde a gente dialoga com esses dilemas, né? Porque existe um distanciamento nosso, evolutivo, de espíritos como Paulo, por exemplo. Apesar de todas as outras revelações espíritas que houveram depois, de outra encarnação de Paulo, uma possível encarnação dele depois, né? O Hermínio de Miranda vai falar sobre isso, mas ele ainda assim, nessa menção que ele faz, que é uma menção exclusiva, né? Ele fala de um espírito missionário, de uma força muito grande, né? De uma moral evoluída e avançada, coisa que talvez para muitos de nós seja ainda algo distante. Quando a gente lembra que ele ficou casto, e a gente está falando sobre o corpo, o cuidado com o corpo, a sexualidade, muito intensamente nesses capítulos também, né, a questão dos vícios. Então, ele tinha uma força muito grande. E eu acho que o nosso estudo sobre o Paulo, nosso interesse geral no movimento espírita sobre o Paulo, é que, de alguma maneira, tanto ele reverbera em nós, no sentido do intelecto, ele caiu por causa do intelecto, né? E o Emmanuel vai falar sobre isso depois, que ele acabou também assumindo um compromisso espiritual com seres que também eram ali problemáticos, vamos usar essa palavra, no sentido da religião ou do intelecto. Talvez por isso também a gente sinta, de maneira geral, no movimento espírita, uma associação direta com ele, mas também por essa necessidade que eu acho que a gente ainda precisa ter de força, e coragem, né? E firmeza para poder seguir esse caminho que você bem mencionou, foi traçado já. Porque a nossa vocação é a felicidade, quer queiramos ou não.
mas temos ainda o livre-arbítrio, galgamos muitas imperfeições e precisamos, em cima dessas imperfeições, né, como bem diz a doutrina espírita, fazer a nossa mudança, né, que não vai acontecer da noite para o dia. Seria muito bom se cada um de nós pudesse encontrar Jesus no caminho, como você bem mencionou, a mensagem do Atos dos Apóstolos, e receber esse batismo, aspas, né? Muitas aspas, né? Aí do Espírito, de uma maneira que a gente pudesse incorporar esses valores de forma definitiva em nossa vida. Mas acho que a sua contribuição foi muito rica e fica a reflexão para que a gente pense nisso. Nesses dias tem sido difícil, desafiador, para não dizer difícil, para nós dar testemunho do Evangelho, porque parece que tudo nos distrai, tudo nos tira o foco, tudo nos atrapalha. As questões externas são mais intensas. Mas eu não sei se a nossa querida voltou, se ela vai conseguir falar, se ela deseja falar. Se você quiser complementar algo, fica à vontade, querida. Tem uma. Ela não está. Ela, na verdade, acho que ela não está conseguindo nos ouvir. Ah, Ela tá. não deve estar Pena, né? com a É, internet a bem. Mari caiu e não conseguiu voltar, Não né? É uma conseguiu pena. voltar. Tem É uma eu não sei pena. se foi Caibar Chute, eu tava vendo uma live bem pequenininha, com pouquinha gente, num canal assim, né? E é muito fofo, assim, de pessoas. E me veio a lembrança disso no seu estudo, que é o seguinte, perguntaram, estavam com questões lá em 2012, 2012. E aí, essa questão da internet, essa questão das fake news, não foi isso, mas era essa ideia, né? Como é que nós vamos lidar com isso, especialmente lá atrás nos canais espíritas que estavam sendo ali difundidos na internet. E aí perguntaram isso, eu acho que foi para Caibá. E ele respondeu o seguinte: meus irmãos, nós estamos em processo evolutivo. Não nos atentemos a comezinhas que não nos levam adiante. Para o nosso, eu estou falando aqui, tá? Para o nosso progresso espiritual, nós devemos aceitar e acolher o irmão que chega com tatuagens e nós discriminamos, que chega com um linguajar e nós discriminamos, que chega vestido de determinada forma e nós discriminamos. Nós precisamos aprender a ter um olhar de compreensão para podermos evoluir juntos. Somos irmãos e é na prática do amor é que nós caminhamos adiante. Então, assim, a gente olha para Paulo, mas a gente olha para um homem que se decidiu, a partir de um determinado momento, que seguiria em frente. E a gente, eu acho que a gente tem que se fixar no sentido da gente se atentar. Todos nós sabemos que somos imperfeitos e das nossas imperfeições, mas todos nós precisamos olhar, na minha opinião, o que é que fez com que fosse avante. Porque é isso que nós somos convocados, que a gente vá com ânimo, que a gente vá e caminhe. Nós passamos por momentos de muitos desafios, mas se a gente refizer o caminho, pouco a pouco, nesses momentos mais desafiadores, a gente vai compreender que se a gente tiver perseverança, dedicação e determinação para vivenciar o Evangelho, o NEP é isso, né, o espírito da letra, lá atrás, já com seu nome. Se a gente fizer isso, a gente vai se dar conta que a gente está a caminho sim. Contudo, né, eu tenho uma amiga que ela é bravinha, assim, ela fala, não é apesar de tudo, é contudo. Contudo. Então vamos deixar brotar isso, ao invés da gente ficar tão
Não que nós não tenhamos. Nossa Senhora, a gente tem muitos. Todos nós passamos por grandes, mas isso é Jesus na nossa vida. Jesus não nos dá uma tarefa e fala assim: estou te dando essa que é desse tamanhozinho para você cumprir. Assim que você cumprir essa, eu vou te dar outra um pouquinho mais. Aí, quando você cumprir essa um pouquinho mais, eu vou te dar outra um pouquinho mais. Para que em você cresça a minha luz, a luz do Pai, e você se fortaleça. Nós estamos caminhando com Paulo, não estamos junto com ele? É isso. Passo a passo nós estamos com Alguém, Paulo. eu assim espero. Alguém gostaria de falar algo para que a gente não fique só dominando a palavra, só entre nós? Não, ninguém. A Marinês já está tentando entrar, bichinha, não consegue. Pois o estudo é feito dessa forma, deve ser feito dessa forma, né? Ô, Elise, E eu a vou gente mandar vai. uma mensagem para ela, vou tentar no particular, ela precisa sair Deve estar tendo e algum entrar. problema, porque ela está entrando e Pronto, saindo. agora Mas, ela conseguiu agora, tá? nossa, você falou sobre perseverança, né? Foi perseverante. Você quer falar, minha querida? Não, não, é porque, Marineide, na verdade, acho que está oscilando muito a minha internet e eu estou trabalhando, ouvindo vocês, estudando aqui, coordenando um evento da universidade. Acabei de terminar a análise de 3 projetos do CEP, mas agora eu vou ficar de boa, que não vou mais sair. É porque eu estou usando 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eu ouvi assim, os comentários de vocês e estou de boa aqui, tá? Sem problema. Então vamos para frente, né? E apesar da nossa pausa, ou que bom que houve a nossa pausa, a ideia do NEP é sempre nesse formato, né? Pelo menos a ideia que a gente tem de forma original é abrirmos para o diálogo, é trazermos as experiências para que a gente possa dialogar com o Evangelho e aí ressignificar a nossa vida. A palavra, e aí dando continuidade onde a gente parou, a palavra significa um pagamento que resulta em uma mudança de proprietário. Paulo inevitavelmente retrata cada fase da vida contra o pano de fundo da cruz. O sacrifício de Cristo foi o preço de compra para a redenção pessoal do homem. É o comentário do Bacon. A gente leva em consideração que alguns desses estudiosos, né, em maioria são evangélicos, então a gente tem, óbvio, uma interpretação teológica em cima, mas eu acho que a nossa irmã trouxe a colaboração dessa visão, né, do Cristo, né, de forma mais ampla no que confere a doutrina espírita, da compreensão enquanto governador do orbe, né, de uma visão mais cósmica, antes da formação do nosso planeta, em continuidade à nossa trajetória na Terra, na programação do nosso processo evolutivo, apesar do nosso livre-arbítrio muitas vezes recalcitrar contra os aguilhões, como já dizia o nosso querido Paulo. Então, o Espiritismo ele amplia esse olhar, né? E, de toda forma, nos apresenta Jesus como sendo esse condutor do processo de reeducação da humanidade e da nossa libertação, no sentido de que o Evangelho se corporifica no seu exemplo. O Evangelho ele se manifesta através da sua vida. E a vida de Jesus é o nosso roteiro existencial. É, eu sempre faço essa fala relacionada à necessidade de nós fazermos uma avaliação, que é isso que o Espiritismo nos convida, no sentido da reforma íntima. E a gente não consegue mudar nada sem reconhecer onde estão as falhas, ou sem ter humildade para reconhecer
a nossa imperfeição. Trazer Jesus para a nossa vida, trazer esses espíritos para a nossa vida, é também iluminar essa esfera íntima, no sentido de entender que somos imperfeitos e ilimitados rumo a essa perfeição, né? É preciso que olhemos para esses seres como inspiração e que tenhamos ânimo, como disse a nossa companheira. Mas também é preciso entender que a evolução, ela não se faz da noite para o dia. Porque muitas vezes, em algum momento, podemos achar que, eu não vou conseguir. Eu podia já ser um Divaldo. Eu podia já ser um Chico Xavier. A gente sabe que não é dessa forma. A maioria de nós sabe. Então, estou fazendo essa fala só para complementar a nossa reflexão. Se a gente pegar o ganchinho lá da Marinês no início, quando ela falou sobre esses missionários, né? O Haroldo gosta muito de lembrar para nós, quando a gente fala de Alcione, que é a grande inspiração desse estudo, que o único compromisso dela, e olha à frente de nós muitos anos, muito tempo, era com a sua família, era dentro do seu lar, era com seus pais. Então, dentro do lar, e os espíritos sempre nos lembram isso, já temos uma grande esfera de trabalho. A primeira, né, esfera de trabalho da nossa cota de responsabilidade, né? Se nós conseguirmos, dentro dessa esfera, fazer o melhor, já caminharemos bastante. E aí a gente vai passar para o próximo trecho. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Porque quando Paulo chama a atenção em relação a essa necessidade de entender que Jesus está conosco, caminha conosco, nos favorece ali possibilidades para a verdadeira felicidade, ele chama atenção. Preste atenção, alguém pagou alto preço por você. Então, o mínimo que você pode fazer é glorificar a Deus na sua vida, no seu corpo também. Então, o que quer dizer Paulo quando manifesta que nossos corpos pertencem a Deus? Muitos dizem que têm o direito de fazer com seus corpos o que queiram, embora pense que isso é liberdade, não são a não ser escravos de seus desejos. Tem um grande debate nessa interpretação em tempos de materialismo, mas o principal conceito que precisamos trazer para nós é que em cada situação da nossa vida podemos sim viver com Jesus, dar testemunho das suas lições, também no nosso corpo, como já bem foi trabalhado nos últimos encontros em relação às lições de Paulo. Já foi muito debatido e é só um lembrete, um convite que nos fala desse autocuidado e da responsabilidade com esse empréstimo que é o corpo, para que tenhamos ali uma experiência na Terra. Então, as ideias materialistas que falam, como já foi mencionado várias vezes, as próprias ideias dos habitantes ali de Corinto, trazidas ali também numa visão grega, materialista, talvez, né? Talvez no sentido de que existisse uma alma, mas que você poderia fazer tudo que fosse melhor com o corpo, para nós já é algo passageiro, já é algo que já foi melhor compreendido. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo é absolutamente necessário. Manter o corpo afastado, e ele vai usar essa palavra, imoralidade. Tanto o corpo como o espírito pertencem a Deus. Tanto em ato, em motivo, em conduta e em resposta, o cristão deve glorificar o seu Criador e Redentor, Jesus, né? Como nós estamos ali no dia a dia, em nossa conduta, glorificando, vamos usar essa palavra, dando testemunho das lições de Jesus. Será que nós já compreendemos, como disse a nossa querida Magda, em relação a tudo isso
que a doutrina espírita descortina para nós em relação ao Cristo, toda essa proposta da nossa reeducação. E já conseguimos dar testemunho de Jesus também nas atitudes relacionadas ao cuidado ou à manifestação dos nossos desejos com o nosso corpo. E aí eu sempre volto nesse ponto que eu tenho uma preocupação que é individual em relação ao nosso atavismo, que às vezes é muito comum no movimento espírita, da negação total. Negação no sentido de que nós somos seres que ainda vivemos em um corpo. Eu acho que Francisco de Assis, de certa forma, passou um pouco por isso. No final da vida dele, alguém chegou e disse: você maltratou demais o seu jumentinho, o seu corpo, né? Nós não podemos fazer uma dissociação completa entre corpo e espírito. Às vezes, devido ao nosso atavismo, fazemos isso, né? É preciso compreender o corpo, sim, como um veículo do espírito e cuidar bem dele, entendendo a necessidade, do seu uso de uma forma preciosa e, quando possível, sublimada dentro da nosso cotidiano, da nossa rotina. Vamos dar uma pausa aqui, antes de nós entrarmos em outros textos. Alguém gostaria de complementar, falar algo? Marinês está com a mão levantada. Eu, como É sempre, né? Ah, Hoje eu tô terrível. não Mas tem assim, problema. Pode eu, falar. eu, eu, eu entendo, né, que o cuidar do corpo, ele vai além do que a gente estava até conversando ainda há pouco, logo que iniciou o nosso encontro. A gente precisa sim cuidar para não ficar sem fazer uma atividade física, porque a tendência é ir atrofiando, mas você precisa também cuidar da alimentação, que atinge o corpo, você precisa também cuidar do sono, que vai refletir no seu corpo, mas também o cuidado que eu vejo é como você faz uso desse teu corpo, principalmente em termos de sensualidade, de sexualidade. Como é que você faz? Porque o corpo ele é um instrumento, mas é preciso que você cuide dele para que você possa seguir a tua caminhada. Quando você mazela o seu corpo, às vezes você não consegue andar, às vezes você não consegue falar, às vezes você não consegue usar as mãos, às vezes você não consegue refletir. Então, o cuidado com o corpo ele vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? E aí é interessante que agora que depois que você fez a reflexão, que eu entendi, fez a ligação, né? Que ele fala para a gente cuidar do corpo. E eu não tinha pensado nisso na hora que eu respondi a primeira vez, mas é algo que a gente precisa realmente fazer. E tem uma coisa que hoje, eu não sei quem está com um pouco mais de idade, a gente está buscando ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela reflete na nossa alimentação. Não só a alimentação que a gente consome, né, como comida mesmo, mas em todos os sentidos. Então eu vejo que o cuidar do corpo, ele é bem profundo mesmo. E que às vezes a gente não se dá conta disso, né? Como é que a gente está fazendo com o nosso corpo. Essa reflexão. Se me permite, isso também, que a Marineide está falando, o meu mal cuidar do corpo pode levar a uma redução do período que eu tenho na minha programação. Eu posso acabar com a ferramenta, inutilizar a ferramenta que é o corpo, com os meus maus hábitos, com o uso excessivo, com o uso inadequado, né? E, inclusive, algumas pessoas que vão ao suicídio, que eliminam o corpo. Esse proceder, algumas questões psicológicas, das pessoas que comem em excesso ou que não comem, a bulimia, tantas outras doenças que são causadas pela mente e que a gente
é uma forma de rebeldia contra a vida, contra a própria vida, contra a programação natural que seria eu estar encarnado agora, nessa situação, nesse corpo limitado ou não, e cumprir uma tarefa. Mas o mau hábito, o mau uso, o orgulho, a vaidade pode levar a encurtar esse período. E aí vemos como André Luiz os suicídios inconscientes ou os suicídios conscientes de alguns. Então, é uma revolta, uma rebeldia contra Deus. E aí, Paulo, quando fala glorificai a Deus por isso, porque você ganhou uma oportunidade para evoluir. Para evoluir, você precisa do corpo físico, precisa dessa fase, dessa passagem pelo planeta para desenvolver alguns outros aprendizados. E quando eu prejudico o meu corpo, eu atrapalho essa evolução. Ponto. E lembrando aqui que, ligado à nossa matéria, está o fluido vital, que é isso que a Verinha está falando. Se a gente não cuida, o fluido vital vai diminuindo e a gente abrevia algo que deveria ter, pelo compromisso reencarnatório, mais possibilidades da nossa caminhada, de cumprir mais tarefas e a gente seguir, né? Isso, muito bom. E é importante sempre falarmos sobre isso, ainda mais em Setembro Amarelo. Então, a ideia do suicídio inconsciente, ela é muito necessária. E aí o André Luiz vai chamar, né, essa brevidade da experiência humana, né, ainda não completada, ele vai trazer essa nomenclatura, dizer que aqueles que conseguem cumprir todo o planejamento são os completistas, né? Será que nós vamos conseguir desencarnar como completistas? E muitas vezes a gente não consegue trazer essa associação de viver Jesus também no nosso autocuidado, nesse sentido que Paulo está trazendo aqui. Santifica, vou usar essa palavra, né? A experiência humana. Glorifica, valoriza o teu corpo como oportunidade divina de bênçãos, como oportunidade, como já mencionamos lá atrás, educativa. Aproveitemos esse corpo, essa oportunidade. E para aqueles, né? E aí eu estou sempre fazendo essa fala, né? Para aqueles, porque eu me sinto contemplada também nela, que não utilizaram bem o corpo até agora, então façamos uma mudança, tomemos uma decisão diferente. Para aqueles que ainda estão emaranhados em si mesmos, nos vícios, nos problemas, façamos o esforço de buscar ajuda. Nenhum de nós, mesmo conhecendo a doutrina espírita, está livre de cometer erros ou equívocos. E eu acho que naturalizar isso vai fazer com que a gente tenha mais força ainda para ter coragem de mudar. Quantos de nós estamos cometendo os mesmos erros há muitas encarnações e não conseguimos atravessar ali aquela etapa evolutiva por utilizar saindo dos mesmos mecanismos, dos mesmos meios. Daí, reforçar a minha fala novamente, eu tenho uma preocupação grande com essa impressão nossa que eu julgo que é do atavismo, de fazer uma dissociação entre corpo e espírito, de colocar a experiência com Jesus lá no altar, de Valdo, Chico, pessoas que são referência, eu ainda não consigo, de fazer com que a experiência de Jesus seja uma coisa tão profunda, tão santa, que eu jamais vou conseguir
se quer viver minimamente o básico no meu dia a dia. Então, é preciso aproximar Jesus para a nossa vida. Como nós fazemos isso? Dando pequenos passos, reconhecendo limitações, avaliando possibilidades, reconhecendo potencialidades, falando das nossas dores para as pessoas. E acho que o NEP é essa grande experiência. A experiência do NEP, ela não é uma experiência para o campo cognitivo, porque nós, em maioria, já estamos lotados de conhecimento há muitos séculos. E eu tenho certeza que tem seres aqui altamente sabedores de conhecimento nos ouvindo pacientemente aqui, muito mais do que eu, né? Nós estamos cheios de conhecimento. Nós precisamos viver essa mensagem e nós só vamos conseguir isso traçando esse roteiro de se reconhecer imperfeito, para um dia nos aproximarmos desses seres angélicos, neste orbe ou em outro, que seja em outro, em qualquer lugar, né? Mas como lembrou a nossa amiga Mágida, né, hoje, é preciso que a gente tenha força e firmeza. E eu sempre lembro do sermão da montanha, das bem-aventuranças, quando o professor Severino Celestino vai trazer no seu estudo um novo olhar para as palavras, né? Quando ele vai trocar a interpretação dos bem-aventurados, trocar ou interpretar ou avaliar, fazendo aí uma reflexão com o hebraico, no sentido de tirar a palavra felizes para a palavra avante, né? Ele vai fazer essa troca de Macarió e Ashrei. Aí, se tiver a pronúncia equivocada, vocês me perdoem, mas de nos dizer que Jesus, na verdade, não estava falando felizes, estava dizendo avante, à frente, para frente, os aflitos, para frente, aqueles que estão ali em situação de dificuldade, de dores, avante, achrei, né? Aqueles que estão ali sedentos de justiça. Porque o evangelho, porque essa mensagem veio para nós, para os doentes, não para aqueles que já são, né? Então, passamos esse movimento de glorificar o corpo e trazer Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nas pequenas coisas e depois nas maiores. Eu acho que o nosso tempo acabou, não é, meninas? Já até 9h45, não é isso? Eu estava aqui só contando, porque as minhas amigas às vezes não me avisam, sabe? E aí Hum, que a gente, quando está fazendo, a gente não vê, mas tranquilo. Se quiser fazer o seu eu, fechamento, estamos no horário, sim. eu vou colocar o resto do estudo lá no nosso grupo. A gente separou algumas mensagens. Uma mensagem já foi trazida em outro momento, outras não. Para quem quiser fazer a leitura durante a semana, na correria do dia a dia, acho que é importante tirarmos ali um momento para meditar sempre. E por que não sobre esse assunto? E agradecer a todos que pacientemente ainda estão aqui ouvindo. E Diga abrir aí, para eu quem preciso quiser. falar. É a Oi, eu preciso. Margarida, né? Fechou de novo, Margarida. Acho que ela tá com um probleminha no microfone, né? Peraí, Margarida, só abre de novo seu microfone, querido. Será que ela não vai conseguir? Pena. Não, peraí, deixa Vai eu tudo tentar aqui. bem. Pronto, Olha, abriu, querido. deixa eu lhe dizer, todo domingo eu saio chateada que eu não consigo falar. Oh, Jesus. E eu tenho tanta coisa assim para perguntar, por exemplo, hoje gostei muito do que vocês falaram. Eu vi que a gente precisa de limite. Eu queria saber assim, o limite para eu começar a melhorar, o limite para eu começar a me avaliar. E o problema também é que eu estou doente, eu não posso falar, estou começando a tossir, entendeu? Mas eu gostei muito, que eu acho que a gente tem que fazer é isso.
é, como é que se diz? Nós começar a nos avaliar, ver o que que eu posso melhorar. Eu como ser humano, eu como ainda querendo crescer, porque o pessoal vai dizer, eu sou orgulhoso, isso eu já sei que eu sou orgulhosa. Eu quero saber como eu vou melhorar, como eu vou me avaliar, quais são os meus limites que eu tenho que começar a ultrapassar para não ser a mesma coisa sempre, nessa encarnação, em outra, em outra. Essas coisas que estão me deixando meia chateada, que eu quero melhorar e não estou conseguindo. Obrigada. Nada, querida. A gente que agradece. Eu queria pedir desculpa a vocês porque eu não estou conseguindo tirar a minha tela. Isso é um jogo que eu tenho que fazer amanhã com as crianças. Eu não estou conseguindo tirar da tela, mas tudo bem. Se alguma das meninas souber como tirar a minha apresentação. Minha querida, eu acho que na sua fala já dá para perceber que você, de certa forma, já entendeu como é esse processo. As nossas irmãs talvez tenham melhores dicas do que as minhas. Eu sempre brincava, quando eu era facilitadora de ESD, eu era facilitadora de ESD 2. A gente trabalha as leis morais. Seria interessante que nós fizéssemos um planejamento, anotássemos. A gente às vezes não vai fazer uma casa, não constrói ali uma lista de material. A gente vai Eu fazer sei, um supermercado. A gente não eu faz aquela sei. lista. Por que que a gente não faz isso com nossos sentimentos? Eu sou boa nisso, eu me relaciono bem com as pessoas, eu sou comunicativa, mas quando alguém pisa no meu pé, eu falo de mim, né? Um exemplo. Eu fico chateada. Como é que eu vou melhorar aqui? Orando pela pessoa que me fez mal, orando para que eu tenha mais fortaleza, pedindo ao meu anjo da guarda, aos espíritos que são responsáveis pelo meu planejamento, que me ajudem a perceber onde eu posso melhorar. E quando eu já me sentir segura, trazer experiências educativas para que eu possa exercitar. Porque a espiritualidade, ela trabalha assim na nossa vida. É um processo educativo, pedagógico. Então, você já aprendeu essa situação? Vamos aqui avançar um pouquinho mais. Daí que eu sempre falo nessas questões da necessidade da gente se reconhecer como é, de não distanciar esse processo, porque se a espiritualidade tem tanta paciência conosco e vai trazendo as experiências devagarinho, por que nós não também acolhermos como somos e ir trabalhando nesse sentido? Então, assim, eu penso que pode ser feito dessa forma. Se as meninas quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu achei ótimo, gostei mesmo da ideia e achei bacana. Vou começar, pelo menos começar. E é Santo Entendeu? Agostinho que fala sobre isso, né? Fala, querida. Pode falar, Vera? É, exatamente. Não, eu ia falar se aceitar é um bom caminho também, né? Mas quem somos nós para dar dica, né? Cada um está no caminho, mas o importante é assim, vamos persistir, né? Continuar questionando, se questionando e refletindo, olhar interno, né? É o melhor caminho. Eu acho que talvez o único caminho é cuidar, olhar para nós, ver como nós estamos, o que que nos incomoda e com paciência, conosco mesmo, perdão, o auto perdão, ele é muito importante. Bom, E, Margarida, desculpa de qualquer forma se você tem sentido que você quer falar e não está conseguindo. Sempre que você se sentir na necessidade de falar e colocar, você, a qualquer momento, você faça isso. Né? O grupo do NEP, e, na verdade, todos os grupos que se dispõem a se reunirem, todo mundo tem a mesma fala e todos nós temos a mesma escuta. Não existe de forma alguma, nenhum tipo de um a mais ou outro a Não, eu não menos, sabe? pensei assim. Não, Mari, eu Né? não pensei isso, de jeito nenhum.
Eu gosto da Uhum. maneira de vocês trabalharem, adoro. Por isso que eu Coisa boa. permaneço. Mas eu estou Então, ficando dificuldade minha mesmo, porque eu não estou bem, eu estou com o meu pulmão muito ruim e eu começo a tossir. Não é vocês. Eu adoro o seu planejamento. Inclusive, eu peço desculpa porque toda vez eu quero fazer. Eu não gosto de fazer prece, eu gosto de fazer a leitura, como eu já fiz 2 vezes, mas eu não estou me dispondo porque eu não estou conseguindo. Porque eu começo a falar e começo a tossir, tossir, entendeu? Mas eu gosto muito do trabalho de vocês. Tudo E no a seu gostaria. gente tempo, podia. Margarida. Tudo no seu tempo. Vai com calma. Tudo no seu tempo. É, Olha o tema de hoje: respeitar e cuidar do corpo, né? Se o Obrigada, corpo obrigada. demanda, se o corpo está demandando um cuidado, a gente precisa justamente isso. Que você agora, eu acho que, desculpa, Elis, mas ela resumiu o troço todo. Se o corpo exige um cuidado agora, eu vou cuidar da minha ansiedade. Eu gostaria de falar, eu gostaria disso, eu gostaria de fazer qualquer coisa. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas, mas eu preciso entender que o meu corpo está me solicitando, me demandando um cuidado, né? Que de repente é a tarefa que eu preciso fazer. Aceitar, né? Aquele momento, aquela limitação e cuidar, e mesmo assim ser grato, porque com certeza tem muito aprendizado que a gente faz quando a gente passa por uma situação dessa. E grata por você compartilhar com a gente, porque isso nos ajuda na prática a entender a teoria e o que a gente lê por aí, né? Ponto, menino. eu queria falar rapidinho, porque já deu nosso tempo, Margarida, mas eu queria falar o teu coração, querido. Você sabe uma coisa que talvez possa te ajudar? Tudo que você estiver sentindo, se você estiver acelerada, você desacelere. Se você estiver muito cansadinho, dá uma acalorada no teu coração para poder se movimentar mais. Por quê? Porque aí o que está acontecendo contigo é um desequilíbriozinho. Então, começa a fazer isso você com tranquilidade. Então, está acelerada, está chateada, está incomodada, porque está demorando tempo a mais do que você imaginava aquelas coisas contigo. Começa, aí entra, ouça uma música, dali a pouco que você consiga concentrar, porque às vezes a gente não consegue quando a gente está acelerado. Ouça uma música para você dar conta de desacelerar. Depois você pega o Evangelho, não sei se você tem, ou alguma das literaturas, lê uma coisa pequenininha. Aí Tem, então você dá conta, então, aí você vai dar conta de fazer uma prece do seu coração mentalmente. Já que você está tossindo, mentalmente, aí você pede para o teu espírito protetor te ajudar ali. Aí você vai conseguindo aos poucos. E o que você está fazendo é uma coisa muito bacana por você. Todo domingo à noite, você está se dispondo a se conectar na energia de amor, que cada um de nós, naquilo que pode, junto com você. Com a tua energia de amor, a gente está junto aqui, querido. Tá bom? obrigada, obrigada. Por nada. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus, querida. Então vamos nos encaminhando para o encerramento, não é? É, Quem ficou de fazer a prece final? Ninguém se habilitou até agora. Ainda dá tempo. Eu posso Uma fazer. coisa simples do coração. Pode ser simples do coração. Tá tudo certo. Posso Pronto, fazer, Marilene. menina, sem problema. Então vamos acalmar os nossos corações, aquietar nossas mentes, levar os nossos pensamentos ao alto e tomar como parâmetro
a mensagem que foi trazida hoje, para que possamos compreendê-la, mas acima de tudo, colocá-la em nossos corações e assim vivenciá-la no nosso cotidiano. Benfeitores espirituais deste estudo, gratidão por mais um encontro, pelo fechamento deste domingo, pela condução do trabalho, pela socialização das ideias, pelo aprendizado e, acima de tudo, pela confiança em Ti. Somos corações que estamos geograficamente separados, mas que mentalmente e espiritualmente estamos unidos, conectados com essa mensagem do Paulo. Por isso, Jesus, espiritualidade amiga, gratidão por não nos desamparar, por estar Obrigada. sempre conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos. Obrigada, Elis, Obrigada. por nos conduzir. Eu que Bem bom. agradeço, meninas. Uma bela, abençoada semana para todos. E até a Obrigada. próxima. Semana que vem, Amém. todo mundo aqui com a irmã Aileen. Bom, Beijinho. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite a Amém. todos. Deus abençoe a todos. Vamos desligar.